Sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Nós tínhamos previsto começar hoje as aulas do módulo 4 sobre a cristandade medieval, mas eu preparei mais um tempo de preparação. Então, nós vamos começar na semana que vem, dia 15 de novembro, dessa vez sem falta. De todo modo, a aula que nós vamos transmitir hoje vai cair muito bem como uma preparação para o módulo 4, porque nós vamos transmitir a aula 48 do curso de História Universal da Igreja, que é sobre Santo Agostinho e o futuro da Igreja medieval. Inclusive, os alunos da escola que já tiverem assistido essa aula não precisam assistir novamente se não quiserem. Se quiserem, ótimo. Um breve contexto. Essa aula é a quinta de uma sequência de aulas sobre Santo Agostinho, por isso algumas vezes eu me refiro às aulas anteriores, mas não fiquem preocupados, porque isso não vai prejudicar em nada o entendimento da aula. E eu disse que essa aula vai cair muito bem, porque Santo Agostinho, ele é o pai da cristandade medieval. A civilização que a igreja construiu e que desabrochou ali no século XI, aquela quadra histórica da jornada da igreja no mundo, que é a cristandade, ela encontra suas raízes em Santo Agostinho. Né? A cristandade é como que, a época da história que mais se aproximou da cidade de Deus, a grande obra de Agostinho. Então é necessário que vocês tenham isso em mente e aproveitem e consigam extrair dos ensinamentos do Doutor da Graça tantas coisas, né, que ele tem para nos orientar a respeito de como deve ser a relação entre a igreja e as nações, como as nações devem se ordenar à igreja, enfim, ensinamentos que se realizaram mais do que em qualquer outra época na cristandade. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, nas últimas aulas nós temos tratado de Santo Agostinho em seus mais variados aspectos, né? Como eu frisei desde o princípio, eu estou dando uma ênfase aqui nesse curso de História da Igreja Medieval muito grande a Santo Agostinho, justamente porque ele foi, e hoje nós veremos, né, nós iremos concluir este ciclo e vocês verão com ainda maior clareza como de fato Santo Agostinho apontou, foi aquele personagem escolhido a dedo por Deus, aquele santo escolhido a dedo por Deus, colocado naquele momento histórico preciso para apontar para a Igreja Católica quais seriam, né, qual deveria ser o seu rumo na época difícil que se aproximava, que é a época de a época difícil que estava em curso, que é a época de desmoronamento do Império Romano, e a época difícil que viria em seguida, que é a época bárbara. Né? O começo, os primeiros 3 séculos da Idade Média, a época dos tempos bárbaros, que nós veremos aí ao longo deste curso. E hoje nós iremos, como eu disse, concluir esta introdução que é Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é de algum modo uma introdução à história da igreja medieval. Ele é esse personagem de ponta que faz, né, que faz a ponte entre os dois períodos, né, a igreja antiga e a igreja medieval, claro, que é a mesma igreja. Eu digo historicamente falando, a igreja enquanto igreja visível peregrinando neste mundo. Santo Agostinho é um desses grandes personagens, o maior, né, que faz essa ponte entre essas duas épocas tão distintas, mostrando a continuidade da igreja de uma época para outra. Enfim, nós já vimos exaustivamente o que Santo Agostinho significou para o pensamento humano, para o intelecto humano, não é, para a teologia católica, no combate às heresias, etc. Só que hoje falta-nos ver um último ponto, que é o seguinte. O mundo antigo, enquanto Santo Agostinho era bispo, Santo Agostinho foi bispo de Hipona,
no norte da África, de 396 até 430, o mundo antigo, o mundo romano, no qual a igreja nasceu, no qual a igreja desenvolveu, aquele império romano que a igreja conquistou, estava caindo, certo? E houve um acontecimento que marcou o início da queda, que foi o seguinte. Em agosto de 410, no final de agosto de 410, chegou na África uma notícia terrível. Roma havia sido saqueada pelos visigodos, uma tribo bárbara chefiada pelo rei Alarico. Foi um saque, certo? Não foi ainda a queda de Roma, o Império Romano ainda continuava existindo, foi um saque. Eles foram lá, saquearam, destruíram e foram embora. Mas mesmo assim, isso foi um golpe, porque algo semelhante não acontecia. A última vez que isso tinha acontecido havia sido exatamente 800 anos antes. Em 390 a.C., quando Roma foi saqueada pelos gauleses, o saque de Roma, pelos gauleses chefiados por Breno, lá na época da República Romana. 800 anos, de 390 a.C. até 410 depois de Cristo. Para vocês terem uma noção temporalmente do que isso significa, é como se hoje acontecesse uma coisa catastrófica que não teria acontecido desde 1222. Ou seja, desde o ano de 1222 até 2022 não teria acontecido uma grande catástrofe que hoje se repete. Foi isso. Ou seja, foi um golpe terrível. Logo chegaram refugiados na África, fugindo do terror visigodo na Itália, relatando os horrores que os bárbaros tinham praticado em Roma. Falando das ruínas, dos incêndios, das pilhagens, das torturas, dos estupros, dos massacres. Tudo aquilo parecia realmente inacreditável para os romanos do norte da África, dentre eles Santo Agostinho. E em todo o Império Romano aquilo foi um abalo. Mesmo que Roma nem sequer fosse mais a capital do Império Romano, o saque de Roma foi um símbolo, que fez com que todos assim ficassem em choque, e mesmo os cristãos. Lá em Belém, São Jerônimo, lá no seu mosteiro em Belém, São Jerônimo, o rude São Jerônimo, chorou quando soube do saque de Roma. E o próprio Santo Agostinho, quando soube do saque de Roma, ele também ficou extremamente triste, agoniado, porque ele era um romano, ele era um filho da civilização latina. E mais do que isso, isso é importante, eu tenho frisado isso desde o final do módulo 1 de História da Igreja Antiga, já havia acontecido aquela transição, a Roma pagã já havia se tornado a Roma cristã. Então não se lamentava simplesmente o saque de uma grande cidade do Império Pagão. Não, Santo Agostinho falava, o corpo de Pedro está em Roma, o corpo de Paulo está em Roma, o corpo de Lourenço e dos mártires os corpos de Lourenço e dos mártires repousam em Roma. Onde estão as memórias dos nossos santos nessa Roma angustiada, devastada? Ou seja, o saque de Roma, com que as igrejas foram saqueadas também, enfim, tudo aquilo foi extremamente doloroso para todos. A notícia daquilo. Naquela época, o Império Romano era governado por um imperador muito incapaz, chamado Teodósio II, neto do grande imperador Teodósio I, o Grande. E no reinado dele, vândalos, visigodos, ostrogodos, suevos, alanos entravam dentro do império, saqueavam, em ondas sucessivas as cidades, sobretudo do norte, mas indo mais além, penetrando até a Itália, até a Espanha, saqueando, destruindo, matando, maltratando as populações locais. Então, assim, parecia a olhos vistos que a civilização romana estava afundando para sempre.
Não é? E muitos homens, muitas pessoas estavam convencidas de que aquilo se tratava do fim dos tempos. E se toda aquela crise, né, já gerava em alguns esse receio de que o mundo estava no fim, o saque de Roma em 410 foi aquele golpe definitivo. O golpe definitivo, repito, ainda não é a queda de Roma, isso é o começo. O começo. Roma vai de fato cair em 476, 46 anos depois de Santo Agostinho morrer. Mas era já o começo do fim. Né? Enfim, sobretudo na África, mas em todo o Império Romano, os católicos eles ficaram angustiados, até desesperados, com uma certa desesperança não própria dos cristãos. Mas Santo Agostinho, não. Santo Agostinho, apesar de ter ficado angustiado, de ter ficado triste, ele não era um homem que se limitava a lamentar. Ainda mais naquela altura da vida. Né? E ele decidiu agir. Sobretudo por duas razões. Em primeiro lugar, o próprio desespero dos cristãos. Primeiro, o desespero dos cristãos, né, fazia com que fazia com que fosse necessário que alguém, né, desse uma luz de esperança, desse uma orientação naqueles tempos sombrios. E havia um segundo motivo que o levou a agir. As acusações dos pagãos, porque ainda existiam pagãos. E os pagãos acusavam os cristãos. Os pagãos diziam assim: é no tempo do cristianismo que Roma é devastada. Porque quando se ofereciam sacrifícios aos nossos deuses, Roma não caiu, Roma florescia. Vós cristãos, orai ao vosso Deus e olha o que aconteceu. Vocês proíbem que nós oremos aos nossos e olha o que aconteceu. Os pagãos diziam ainda que o cristianismo havia enfraquecido a têmpera militar romana, fazendo com que os romanos ficavam passivos diante da agressão dos bárbaros. Então, diante desse quadro todo, era necessário responder. Né? Santo Agostinho viu essa necessidade. E foi nesse contexto, a resposta de Santo Agostinho a tudo isso foi, sem dúvida, a sua obra mais importante. O seu livro mais importante e que nós podemos, e nós veremos na aula de hoje em que medida, nós podemos dizer que esse livro, de algum modo, edificou a cristandade medieval. De Civitate Dei, a cidade de Deus. A obra mais importante de Santo Agostinho. É verdade que existem controvérsias a respeito do que levou Santo Agostinho a escrever a Cidade de Deus. A maior parte dos historiadores, dos estudiosos, dizem assim, não, foi de fato o saque de Roma, em 410, né, e que levou Santo Agostinho a escrever. Existe um autor, não sei se há outros, mas um autor que eu utilizei bastante nessa aula de hoje, inclusive eu recomendo muito, de um livro que eu já estudava, de um autor que eu já estudava antes, na língua materna dele, na língua original dele, que é o espanhol, mas agora foi traduzido um volume importante da obra dele, pela Realizações e pela Resistência Cultural e pela Castela, A Formação da Cidade Cristã, de Rubem Calderón Boucher. É um historiador argentino. Era um historiador argentino, morreu. E no capítulo dele referente a Santo Agostinho, que é quase tudo sobre a Cidade de Deus, ele coloca em xeque essa ideia de que a Cidade de Deus foi escrita por causa do saque de Roma. Ele diz que esse foi uma das razões que levou Santo Agostinho a escrever, mas que teria tido outras. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. A Cidade de Deus começou a ser escrita por Santo Agostinho em 412. No final de 412, e ele terminou em 426, ou seja, ele demorou 12 anos para escrever. São 22 livros.
que compõem a cidade de Deus. A primeira parte, o livro 1 ao 10, é uma refutação ao paganismo. São 10 livros, ele refutando o paganismo e mostrando, respondendo às acusações dos pagãos a respeito do eventual prejuízo que o cristianismo teria causado ao Império Romano. Ele mostra que quando o cristianismo chegou à têmpera militar romana, não é, a virilidade romana, as virtudes romanas já tinham todas desmoronado e se perdido. Ele diz, né, ele mostra que o cristianismo chegou ao Império Romano como uma força nova, como uma força reparadora. Em um momento em que já se vivia uma decadência moral muito forte. Mas o mais importante é a segunda parte, que vai do livro 11 ao livro 22, que é o que mais nos importa aqui. E essa segunda parte, ela abarca, ela é várias coisas. Ela é uma espécie de filosofia da história. Ela é uma espécie de teoria do Estado, de teoria da justiça, de teoria da vida social. Ela é um compêndio, uma sinalização de como deve ser a relação entre igreja e Estado, entre o espiritual e o terreno, e é também uma narrativa da história humana. Desde o começo até o fim. Mostrando como tudo se ordena, toda a história humana se ordena, caminha para o triunfo final de Cristo. Tá? E um dos objetivos mais importantes dessa obra de Santo Agostinho era mostrar para os cristãos da época dele, e não apenas para os cristãos da época dele, né, mas para todas as épocas, que a história humana, apesar de todas as dificuldades que se colocam, apesar de todas as tragédias, apesar de todas as catástrofes, apesar de tudo de ruim que possa acontecer, como acontecia na época dele, o desmoronamento da civilização, a história, ela caminha para Deus. Ela é ordenada a Deus. O que Santo Agostinho faz na Cidade de Deus, baseado sobretudo no sobreencarnação do verbo de Santo Atanásio, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele corrige a visão pagã a respeito da história humana, né? A história humana, que é esse grande percurso da humanidade ao longo do tempo, ele corrige essa visão pagã e mostra qual é a verdade da história, da vida humana em conjunto, da humanidade. Essa foi, sem dúvida, a última grande contribuição do gênio de Santo Agostinho e que seria fundamental para os rumos da civilização ocidental do futuro e, sobretudo, para os rumos da Igreja nos séculos seguintes. Mas qual é, resumidamente, essa concepção pagã de história que Santo Agostinho veio corrigir? Há dois conceitos essenciais na historiografia pagã, na forma como que os pagãos viam a história e na forma como eles narravam a história, que estavam absolutamente equivocados. O conceito de fortuna ou acaso e a ideia de ciclicidade ou circularidade. Eu já explico o que é isso. Os pagãos, primeira coisa, a fortuna. Os pagãos viam que existia algo de inexplicável na ordem das coisas, na ordem dos acontecimentos, e que, no final das contas, tudo era definido havia grandes coisas que, na verdade, só eram explicáveis pelo acaso, pela fortuna. No final da República Romana, não é quem é aluno da escola e assistiu o curso de História de Roma, viu, né, como que o final da República Romana foi um período de grande pessimismo por causa das guerras civis, etc. Chegou-se inclusive a erigir em Roma um templo dedicado à fortuna. Um templo dedicado ao acaso. Não é?
Isso era um pessimismo muito grande. Por trás disso havia a ideia de que a história humana ela é manipulada, ela é guiada por forças que ora amigáveis, ora hostis, são alheias à humanidade, que a humanidade não pode perscrutar, ou seja, que há algo de desconhecido na história e indefinido na história, o acaso. Que as coisas acontecem, que muito do que acontece é simplesmente o acaso. Agora, esse é um conceito equivocado que Santo Agostinho vai corrigir. Um segundo conceito equivocado, o segundo aspecto equivocado da história, da forma como os pagãos viam a história, é a ideia de ciclicidade ou circularidade, que é o seguinte. Eles pensavam que a história é como se fosse uma roda, em que as coisas se repetiam, sem fim. Né? Ou uma roda ou um pêndulo. Dá o mesmo, né? Uma roda ou um pêndulo. Essas duas metáforas são encontradas, né, nas obras dos pagãos. Né? Um pêndulo entre a felicidade e a infelicidade, entre o sucesso e o fracasso, né? Um vai e volta, uma repetição cíclica das coisas ao longo da história, sem cessar. E essa circularidade, essa visão circular da história, como que ela se manifestaria? Na repetição de eventos semelhantes. De alguns acontecimentos, de algumas situações típicas. Ignorando completamente que alguns atos eram completamente isolados, eram completamente específicos, eram completamente irrepetíveis. Então a história seria essa eterna repetição e que o andar dessa roda era manipulado pela fortuna, pelo acaso. Essa era a concepção pagã de história, né? Movida por forças ocultas, né? Pelo acaso, pela fortuna, e sempre em roda, sempre se repetindo. E Santo Agostinho, não ele apenas, mas na esteira, né, dos grandes santos padres que o antecederam, e com base nas próprias escrituras, na fé católica como um todo, ele vai demolir essa visão. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que existe uma lei na história. Um princípio de entendimento com o qual se lê a história humana. E esse princípio de entendimento que os gregos buscavam, né? Heródoto lá falava buscava o logos, a razão por detrás da história. Qual é o logos? Qual é esse princípio de entendimento? É o verbo. É Jesus Cristo. A história humana se entende à luz de Cristo. Somente assim. Como tudo. Mas sobretudo a história. E quanto ao acaso dos pagãos? A fortuna. Santo Agostinho diz, isso não existe essa tal fortuna. Inclusive, nas Retratações, que foi um livro que ele escreveu no final da vida, corrigindo muito do que ele havia escrito ao longo da vida, uma das coisas que ele diz é o seguinte: eu várias vezes utilizei termos inapropriados, como o de fortuna. Ele diz, ele fala da necessidade de usar os termos corretos. E ele fala que ele utilizou a expressão fortuna várias vezes. Não que ele acreditasse na fortuna tal como os pagãos acreditavam, só que essa expressão, né, estava tão imbuída de um aspecto pagão que não era possível ressignificá-la. Né? Então não é possível de um cristão falar de acaso, falar de fortuna. Não existe isso, existe a divina providência. E ele até fala, o fortuito, o acaso aparente, na verdade, é aquilo que a gente não consegue entender, que a nossa razão não apreende, o que a gente acha que foi por acaso, foi na verdade a divina providência. Sem que nós possamos compreender. E a questão da linearidade, da circularidade? Santo Agostinho responde com a linearidade. Para ele, a história humana, para ele não, e é a verdade, mas ele mostra isso. A história humana não é uma série de repetições em forma de roda, ou em forma de pêndulo, de determinado padrão que vai se repetindo.
Existe um avanço instável em direção a uma meta. Não há circularidade, há linearidade. Tanto aqui, olhe como nós herdamos, a civilização ocidental herdou isso. Como que nós vamos descrever a história? Como nós vamos desenhar a história? Através de uma linha do tempo, correto? Porque nós recebemos de Santo Agostinho, de modo claro, essa ideia de que a história não é isso. A história é uma linha, é algo que vai avançando. E qual é a prova que Santo Agostinho aponta para isso? De que as coisas não se repetem? A encarnação do Verbo. Na Cidade de Deus ele diz assim: Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Uma vez. Isso aconteceu uma vez e não vai se repetir. Ou seja, não há nenhuma circularidade em que os fatos se repetem. Não! Existe a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. E qual é o começo da história? O homem foi criado por Deus, mas caiu. Esse é o marco inicial. Mas Deus não nos abandonou. Ele foi, como é narrado no Antigo Testamento, ensinando, moldando o seu povo escolhido para que ele se encarnasse. E a encarnação do Verbo é o meio da história, é o meio dessa narrativa, é o meio dessa linha. Ele se encarnou, morreu por nós, nos deu a salvação na cruz, ressuscitou e subiu aos céus e deixou a igreja para a salvação. Né? E a segunda metade, a segunda parte da história é o caminho, né, da igreja até o fim do mundo. E a história caminha para o juízo final, quando os bons vão ser separados dos maus e Cristo triunfará por fim. Este é o caminho da história. Acontece uma série de coisas, é claro, no meio desse caminho, mas caminha-se para lá irreversivelmente. Isso significa o quê? Que as civilizações elas podem cair, que as épocas podem mudar, que o caminho da humanidade se mantém esse. Este é o sentido católico da história. Cristo é o Rei e Senhor da história e para ele a história se ordena. Dentro deste caminho, o homem tem as suas opções livres. Mas, deste ponto final, que é o juízo, o homem não poderá escapar. E lá ele será julgado de acordo com as escolhas livres que ele fez ao longo da sua trajetória nesse mundo. Não apenas o homem, mas as nações e as épocas serão julgadas. Certo? Então, Santo Agostinho ele mostra, essa é a verdade, não é? A respeito da história humana. E ele encontra, de algum modo, a chave para compreender a história. E ele diz, né, o que define, de fato, a história da humanidade é a busca do homem pela felicidade. É a busca do homem pela felicidade. Isso está presente em toda a história. Só que essa felicidade só se encontra na ordem das coisas. Cada coisa tem um lugar determinado por Deus no universo, inclusive e sobretudo o ser humano. Ele deve se orientar de acordo com a ordem que lhe é própria. Paz e ordem são sinônimos. O homem encontra a paz na ordem. Certo? Então, por que ele coloca isso aqui neste ponto? Porque na sua trajetória, ao longo da história, o homem deve, para se realizar, o homem busca a felicidade para se realizar. E a verdadeira felicidade só é alcançada quando o homem ama essa ordem do mundo criada por Deus e usa de todas as coisas desta vida em vista dessa ordem.
sabendo que existe um caminho próprio para ele. Então, existe uma lei na história e existe uma lei na vida humana do ser humano que se encontra na história. E o homem que se encontra na história, todos os homens de todos os lugares devem viver de acordo com essa ordem para alcançar a felicidade. Claro que o estado de natureza caído, o pecado original, torna impossível ao homem, dispondo só da sua razão, reencontrar o caminho que o conduz para essa vida na paz, na ordem, que é o amor a Deus. Mas a graça, ela levanta o homem a partir do momento em que Cristo morreu por nós e o momento em que a graça de Cristo é dada a cada homem no momento do seu batismo. O homem é erguido e com ele tudo que diz respeito a ele, as suas dimensões pessoais, familiares, políticas, tudo deve ser colocado nesta ordem, incluído nessa ordem, ordenado ao fim último do homem. Aquilo que é próprio do homem, a visão beatífica, contemplar Deus face a face, o céu. Então, o homem, depois de Cristo, ele se encontra, ele caminha nessa história. Ele caminha nessa história. E para alcançar a felicidade, que é o que ele busca, ele precisa se ordenar a Deus através da graça, não é, que o vivifica, que o transforma, que o soergue. E com ele, não é, e fazendo isso, fazer isso com tudo que diz respeito a ele, tudo que diz respeito ao homem, ordenado a Cristo. Assim as coisas estarão na ordem querida por Deus e ordenadas, portanto, a Deus. Quando Santo Agostinho ele muda esse paradigma, né, da circularidade pela linearidade, ele aponta o cristão, né, ele não está rodando, ele está caminhando. Ele é um homo viator, um homem que caminha desde o pecado, desde a queda até a glória do reino de Deus, através, é claro, da graça que o move, que o impulsiona. Essa é a lógica da história humana de Santo Agostinho. E foi para isso. E foi para conduzir o homem neste caminho que o conduzirá ao céu, e a história que a conduzirá para o juízo final, que Deus criou, deixou a igreja. E o homem tem a necessidade da igreja para se salvar, para alcançar a santidade, para chegar ao reino dos céus. Essa é a explicação da história. Toda a história se explica em Cristo. Mas por que este livro se chama A Cidade de Deus? Porque, diz Santo Agostinho, Cristo, quando ele se encarnou e nos redimiu, ele se tornou, doravante, a partir daquele momento, um novo fator de unidade entre os homens, mas também um novo fator de divisão entre os homens. Por quê? Ele cria uma unidade entre os batizados, uma unidade entre aqueles que querem viver conforme Deus, na graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma separação destes em relação àqueles que são movidos pelo seu próprio orgulho e pelo ódio a Deus. Então foram criadas duas cidades. A cidade de Deus, daqueles que querem viver conforme Deus, e a cidade dos homens, daqueles que querem viver de acordo com o seu próprio orgulho e contra Deus. Toda a história da humanidade é uma luta
entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Que ele explica. Logo, dois amores fundaram duas cidades. A cidade terrena, pelo amor de si próprio, levado até o desprezo de Deus, e a cidade celeste, fundada, não é, pelo amor de Deus, levado até o desprezo de si próprio. Nós dividimos o gênero humano em duas categorias. Uma composta por aqueles que vivem segundo o homem e outra composta pelos que vivem segundo Deus. A história da humanidade é um embate entre essas duas formações humanas. Uma é a cidade de Cristo, a outra do demônio. Uma do bem, outra do mal. Aí vocês podem perguntar, mas onde está essa cidade? Onde é que está essa civilização boa e essa civilização do mal? Não. Isso está dentro de cada um de nós. Isso abrange todas as épocas, toda a história humana. Os membros da cidade de Deus e da cidade do homem estão misturados aqui neste mundo. Estão misturados fisicamente, mas separados moralmente. Estão espiritualmente separados, mas fisicamente misturados. Ao final, não é? Haverá separação definitiva no juízo final, em que os bons serão separados dos maus. Mas toda a história da humanidade é um embate entre aqueles que querem viver segundo a graça de Deus, aqueles que pertencem à cidade de Deus, e aqueles que querem viver segundo a sua própria vontade, que é a cidade do homem, que é a cidade má. Certo? Bom, mas Santo Agostinho, não é, na medida em que ele apresenta a história humana dessa forma, como ordenada a Cristo, isso tem algumas consequências práticas. Porque é o seguinte, vocês lembram das aulas anteriores que ele mostra que a vida humana, o intelecto humano, todo o esforço da vontade humana deve se voltar para Deus. Certo? Nas últimas aulas eu fiz o esforço de mostrar isso para vocês, como Santo Agostinho mostrou isso. Mas, na medida em que a história humana também deve se ordenar a Deus, do mesmo modo como o ser humano, enquanto indivíduo, deve se ordenar a Deus, também as sociedades e as nações devem se ordenar a Deus. Deus é o princípio de tudo, não é? Ele não é a arqué, o primeiro princípio do universo. Por isso que ele é, como a gente já disse, não é? O ponto de partida do conhecimento. O bem que a nossa vontade deve buscar, o bem que nossa vontade apetece, deseja. Do mesmo modo como ele é o primeiro princípio de tudo que há no cosmos, no universo, Deus também deve ser o primeiro princípio de toda ordem humana. Santo Agostinho tem a firme convicção de que a cidade terrena, ou seja, as sociedades deste mundo, devem tomar por modelo a cidade divina, o céu. E se o fizer, se os estados, se os reinos, se as nações deste mundo se assentarem, tomarem por modelo a cidade divina, elas terão se assentado em bases inabaláveis, que nada vai poder abalar. A cidade terrena, a ordem deste mundo deve se ordenar à cidade divina. Bom, no Império Romano, isso começou, de algum modo, com a conversão de Constantino. Né? O Império Romano ele começou a sua conversão com Constantino, sua conversão ao cristianismo com Constantino. Mas só com Teodósio, o reconhecimento disso, o reconhecimento dessa conversão,
se tornou público, oficial, né, com o Édito de Tessalônica, que tornou a fé católica a religião oficial do Império Romano, porém, nem com Teodósio e seus sucessores, nem com Teodósio que Santo Agostinho aponta na Cidade de Deus como modelo dos príncipes cristãos, nem com ele, não é? A harmonia entre a ordem política romana, né? E a essência do cristianismo e as exigências do cristianismo foi alcançada. Vou colocar em outras palavras. Nem com Teodósio, o imperador que tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, se alcançou a necessária harmonia entre a ordem política e as exigências próprias da igreja. Teodósio tentou, mas nem com ele a igreja e o Estado conseguiram, não é, de fato, se unirem em harmonia de uma forma plena e de uma forma próxima do ideal, tal como Santo Agostinho vai expor. Na verdade, vai ser necessário esperar alguns séculos para que a visão política de Santo Agostinho, que é a visão política cristã, fosse de fato alcançada. E isso seria a partir do imperador Carlos Magno, na virada do século VIII para o século IX. É por isso que Boucher diz que Santo Agostinho ele não escreveu para a sua época, né? Ele escreveu para outras épocas que não a sua. Ele escreveu, né, para a cristandade medieval. A Cidade de Deus, ela é de algum modo escrita para a cristandade medieval, para a civilização cristã da Idade Média, que claro, que tem ali dá seus primeiros passos após a queda do Império Romano e que alcança sua plenitude a partir do século XI. A Cidade de Deus, o livro, era como o breviário político de Carlos Magno, era o livro de cabeceira de Carlos Magno. Com a Cidade de Deus, Carlos Magno, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu que era necessário colocar a Deus na base do Estado e no topo do Estado. Na base, por quê? Porque o Estado ele deve se assentar sobre a lei divina. Santo Agostinho é enfático nisso. E no topo, porque o Estado tem a missão de ajudar os homens na sua peregrinação da terra para o céu. Então são esses os dois aspectos para o Estado cristão que Santo Agostinho mostra como ideal. Deus na base e no topo do Estado. Primeira coisa. Primeiro ponto. O Estado deve se edificar sobre a lei divina. Vamos analisar esse ponto. Como que o Estado ele deve se assentar? Ele deve ter a sua base em Deus. Bom, diz Santo Agostinho. Deus instituiu o poder de alguns homens sobre os outros, não é? Para que exercessem esse poder de modo com autoridade, de modo coercitivo. Não é? E por que isso? Porque por causa da natureza humana, que ferida pelo pecado precisava de um poder. E as instituições sociais, todas as instituições sociais, elas foram criadas tendo em vista a paz, a concórdia entre os seres humanos. E para que essas instituições sociais alcancem a paz, é necessário que haja uma autoridade que tenha poder para barrar as más inclinações do homem, através da lei, sobretudo. E o que é essa harmonia social, essa paz social? Olhem o raciocínio, prestem atenção ao raciocínio de Santo Agostinho. O que é essa paz social? E
é a justiça. Isso ele herdou diretamente de Platão e de Cícero. Justiça, né? A realização do Estado é a justiça. Só que Santo Agostinho ressignifica a ideia pagã e dá um nome para a justiça. Essa justiça é Jesus Cristo. Diz ele assim na Cidade de Deus: a verdadeira justiça não está senão naquela república, ou seja, naquela res pública, naquela coisa pública, naquele Estado, cujo fundador e governador é Cristo. Essa é a verdadeira justiça. Cristo no centro. É essa justiça que proporciona a autêntica harmonia e paz na sociedade. A justiça que é Cristo, Rei, fundador e governador do Estado. E como todo poder vem de Deus, como diz São Paulo, os estados, as nações formadas, não é? Pelos peregrinos deste mundo, daqueles que caminham para o céu, pelos homo viator, todos nós que caminhamos para a nossa pátria definitiva, toda a autoridade destes estados devem reconhecer Cristo como seu rei. Rei de todas as nações. Cristo não reina apenas nos corações, mas deve reinar também nas sociedades e nos estados. Mas como que se dá isso? Significa que a igreja, então, que vai governar enquanto poder político? Não. Os governantes civis, eles têm liberdade para manter a ordem civil, para manter a concórdia, para promulgar leis. E os católicos que pertencem a essa comunidade política humana, puramente humana, devem obedecer às autoridades desse mundo. Mas a cidade terrena, ou seja, os estados, as nações, devem ser governados de acordo com a lei de Deus, que é a base, que deve ser a base de todos os estados. Os membros da cidade de Deus aqui embaixo não podem admitir uma legislação contrária à doutrina de Jesus Cristo, uma legislação contrária à doutrina da Igreja Católica. Porque isso seria fazer o quê? Colocar a autoridade humana acima da divina. Seria inverter a ordem que é tão necessária para tudo e, sobretudo, para a paz nos estados. Admitir uma lei humana que desrespeite a lei divina, a lei da igreja, é inverter as autoridades. Colocar a autoridade humana, não é, nulo em cima da autoridade divina. De modo que, se o âmbito, do mesmo modo que os âmbitos político e religioso não se confundem, não são a mesma coisa, o âmbito político deve se ordenar ao âmbito religioso, do mesmo modo como o inferior deve ordenar-se ao superior. Ou seja, a cidade de Deus, a lei divina, ela não vai suprimir, não vai destruir nada que é próprio de cada nação, as leis próprias de cada nação, as de cada estado, de cada povo, não, nada disso. Mas desde que essas leis respeitem e estejam assentadas sobre a ordem moral que está fundada sobre as leis eternas. Ou seja, existe a ordem estatal, autônoma, mas as leis dessa ordem estatal devem estar de acordo com a ordem espiritual,
para que aconteça a justa harmonia que Deus quer para a atividade política do homem. Concluindo, portanto, esse primeiro ponto de como o Estado deve ser, segundo Santo Agostinho. Ele deve estar assentado sobre a lei divina e não deve desrespeitar a autoridade espiritual. Ele deve ordenar-se àquela ordem que lhe é superior. Isso é o que vai acontecer na Idade Média. Agora, Deus não deve estar apenas na base, mas também no topo do Estado. O que significa isso? Que o Estado ele tem uma missão que vai além dele próprio. E essa foi a última grande correção que Santo Agostinho fez aos erros da civilização antiga. O Estado ele não pode se converter em um fim em si mesmo. Num fim em si mesmo. Porque a civilização clássica considerava o Estado como um fim em si mesmo. Santo Agostinho diz, ele vai demolir esse último erro pagão. Por quê? A atividade do Estado cristão, justamente porque ele está alicerçado, justamente por estar alicerçado na lei divina, ele deve se subordinar à lei mais íntima da essência humana, que é o seu fim último. O objetivo da vida humana, que é sobrenatural. Ou seja, talvez tenha ficado confuso. O Estado deve se subordinar ao fim último do homem, que é sobrenatural. A salvação humana deve ser alcançada tanto pelos indivíduos em particular, quanto pela ação conjunta da sociedade que se salva também junta. E assim como o indivíduo ele deve olhar para o céu e buscar a salvação, também o Estado deve olhar para o céu e colocar os seus membros, os seus súditos, os seus cidadãos no caminho do céu, buscando a salvação dos seus membros. Isso Santo Agostinho aprendeu sobretudo com Santo Ambrósio. Ele coloca a sociedade política, a comunidade humana, no plano de salvação de Deus, que Deus concebeu para todos os seres humanos. O Estado, para ser legítimo, ele deve servir ao destino supratemporal, sobrenatural do homem. E enquanto Estado, aceitar, é claro, o magistério da Igreja, porque ela foi instituída por Cristo para a salvação de todos os homens, inclusive de todos os membros desse Estado. Deus na base, Deus no topo. Deus a base das leis do Estado e Deus objetivo do Estado. Mas como deve se dar, afinal de contas, as relações entre Igreja e Estado? Como que se dá as relações entre Igreja e Estado? Santo Agostinho explica. A Igreja, ela se submete de bom grado às leis civis. A Igreja se submete ao Estado de bom grado, desde que ou melhor dizendo, naquilo que diz respeito à ordem das coisas temporais. Nisso a Igreja se submete. A Igreja se submete à lei civil no que diz respeito à ordem das coisas temporais. Mas, desde que, agora sim, o Estado não exija nada dos seus súditos que seja contrário à busca, à consecução, ao alcance dos bens eternos. Ou seja, a Igreja se submete desde que o Estado não exija nada que ponha um obstáculo à salvação.
Então esse é o primeiro ponto. A igreja respeita e obedece o Estado. Nessas condições, claro. Por outro lado, a igreja, sendo mãe, sendo detentora de todas as verdadeiras virtudes, ela é também um apoio para o Estado. Porque nenhum Estado, nenhuma comunidade política pode prosperar sem virtude. Sem a virtude da justiça, que é a primeira de todas, e as consequentes, temperança, fortaleza. A prosperidade de uma comunidade política, de um Estado, de uma nação, exigem virtude. E a igreja é a mãe de todas as virtudes. A igreja é quem forma os homens na virtude. Então, a igreja é um sustentáculo, um apoio para o Estado. Pois bem, então a igreja ela respeita e apoia o Estado. Mas, por outro lado, a igreja recebeu de Cristo o quê? Uma missão. Qual é a missão que Cristo deixou à igreja? Levar a salvação para todos os povos. É para isso que ela existe. E os estados católicos de Santo Agostinho, eles não devem apenas reconhecer essa missão da igreja, mas ajudar a igreja na realização disso. O Estado não deve não apenas não atrapalhar a igreja, como vão dizer os liberais católicos, igreja livre num Estado livre. Não. O Estado não deve apenas não atrapalhar a igreja, mas colaborar com a igreja na sua missão salvífica. Porque os fins da igreja são superiores aos fins próprios do Estado. Os fins próprios do Estado é alcançar, não é, a segurança, a prosperidade material dos seus súditos, né, o desenvolvimento das virtudes humanas, etc. Né? Mas isso deve estar ordenado àquilo que é superior, que é a missão, que é a finalidade da igreja, que é levar os povos à salvação. Cada um dos dois tem missão própria, mas o Estado, não é, na busca dos seus próprios fins, o Estado na busca daquilo que lhe é próprio, nas coisas próprias do Estado, daqui de baixo, ele não pode perder de vista um só momento o objetivo da igreja. Considerando que o objetivo da igreja é superior ao fim dele próprio. E assim se esforçar para submeter os seus próprios objetivos aos objetivos da igreja. Então o Estado não deve apenas não atrapalhar, mas ajudar a igreja na sua missão de levar a salvação para todos os homens. E mais, a igreja pode exigir do Estado, inclusive, proteção. Recorrer ao chamado braço secular. Porque o acordo que deve haver entre a igreja e o Estado leva a igreja a reclamar a ajuda e proteção dela. Porque a igreja não tem exército, a igreja não tem poder coercitivo. Mas ela tem o direito à proteção do Estado. E diz Santo Agostinho, os falsos cultos não têm. A idolatria, a heresia, o cisma são vícios religiosos, isso são palavras de Santo Agostinho, que o magistrado pode combater. Porque, segundo a doutrina de São Paulo, não é, aquele que porta a espada é ministro da cólera de Deus contra os que agem mal. Afinal de Santo Agostinho, a liberdade do erro é a pior morte da alma. Isso não significa, por outro lado, né, que se deve obrigar as pessoas a se tornarem católicas. Mas quando se ameaça a heresia, o cisma, ameaçam a paz pública, estão ameaçando a salvação das almas dos demais membros do Estado de Santo Agostinho, o braço secular pode ser usado. E assim, né, tendo Cristo por rei, por base de toda a lei, de toda a ordem política e social, né, o Estado vai alcançar a justiça, o Estado alcança a justiça
Quando Cristo é o seu rei. Quando a base dele, a base do Estado é a lei divina. Quando toda a ordem política, toda a ordem social respeitam a lei divina. E quando o Estado se submete à igreja e auxilia a igreja, não é, naquilo que é o fim próprio da igreja, que é a salvação das almas, o Estado alcançará a justiça. E a justiça é o fundamento do Estado, fala Santo Agostinho, né? Bem na linha platônica. Porque o poder, a autoridade que nega a justiça, nega todas as outras virtudes. E a tarefa do soberano cristão, é fazer reinar a justiça. Mas a autêntica justiça. Não há autêntica justiça em uma sociedade que não reconhece o verdadeiro Deus. Então, vou repetir. O Estado deve estar alicerçado na justiça. O dever do governante é administrar e fazer reinar a justiça. E a justiça verdadeira, que é, antes de tudo, reconhecer Deus como a autêntica justiça. E esse preceito, né, de fazer justiça, de governar com a autêntica justiça, né, vai ser algo que Carlos Magno vai meditar, e que mais tarde vai ser posto em prática à perfeição pelo imperador Santo Henrique, pelo rei São Luís e pela rainha Isabel a Católica, e por outros tantos grandes reis católicos. A justiça é o centro, e a justiça deve ser Cristo. Sem justiça não há direito, e sem direito, de Santo Agostinho, não há povo e nem Estado. Por isso que o Império Romano estava em decadência. O Império Romano, dizia ele, não tem mais nem o direito de ser chamado Estado. Ele é indigno do nome Estado. Porque ele não faz mais reinar a justiça. Enfim, para concluir, qual é o Estado verdadeiramente justo? É aquele no qual Cristo reina na consciência dos reis, dos magistrados e de todos os cidadãos. Quando Deus está no centro de toda a ordem política e de toda a ordem social. Santo Agostinho via isso acontecer na época dele? É lógico que não. Ele estava vislumbrando, ele estava visualizando a civilização cristã da Idade Média, que a igreja iria construir após o colapso do mundo antigo. Bom, Santo Agostinho, ele sempre enfatiza muito essa questão da ordem, né? Tudo tem uma certa ordem. Os bens temporais, eles têm uma ordem. Mesmo os bens temporais, eles têm sua ordem, têm a sua hierarquia. Né? Mesmo os bens chamados espirituais, né? Como a ciência e a arte, até os bens materiais, todos eles têm uma ordem e são ordenados de acordo com o bem supremo do ser humano, que é a salvação do ser humano. Então tudo neste mundo deve estar ordenado a este bem supremo do ser humano, que é a sua salvação eterna. É isso que nós devemos fazer na nossa vida, tornar toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, ocasião que nos leve para a nossa salvação, mas também as nações, também os estados, também as civilizações devem fazê-lo, diz Santo Agostinho. Religião não é, como dizem os iluministas, como diziam os revolucionários do século XVIII, XVII para cá, coisa privada. Não, religião é coisa pública, porque Cristo deve reinar na sociedade e no Estado. Tudo deve conspirar, deve ajudar o homem a alcançar a sua salvação. E o fundamento de toda relação dentro de uma sociedade política, dentro de uma sociedade, deve ser, entre os homens, eu digo, o amor ao próximo por amor a Deus.
Todas as instituições da sociedade, todas, devem ter por fim último, fazer arder no homem o amor de Deus. Todas as instituições devem levar o homem a amar a Deus. E do mesmo modo como se ama, né, o homem por amor a Deus, todas as instituições elas devem ser modeladas de acordo com a caridade, com o amor entre os homens. E sempre, todas as instituições humanas devem fazer prevalecer o espiritual sobre o temporal. Porque o homem tem fins temporais? Tem. Mas os fins espirituais, o fim espiritual do homem é mais importante e definitivo. Então, por isso, todo o temporal deve se ordenar ao espiritual. E Santo Agostinho, na sua vasta Cidade de Deus e em várias outras obras esparsas, ele instaura, em definitivo, todas as coisas em Cristo. A moral, as relações sociais, a pátria, o trabalho, a família, até a guerra. Tudo é relido por Santo Agostinho, né, na esteira de toda a tradição católica que ele recebeu, à luz de Cristo. É instaurado, é restaurado em Cristo. Mas Santo Agostinho diz, apesar de Santo Agostinho, né, ser a favor de um patriotismo, né, um amor verdadeiro à pátria, do ponto de vista cristão, né, mesmo que o homem ele seja membro de uma família, filho de uma pátria, cidadão de um estado, né, o homem ele nunca deve se esquecer da sua vocação divina, que é, sobretudo, ser membro da igreja. E a igreja é superior a todo agrupamento humano, a toda família, a toda a pátria, a todo o estado. A igreja é universal. Então, por mais que nós façamos parte destes grupos menores, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte, antes de tudo, como batizados que somos, a um agrupamento que ultrapassa todas as famílias, nações e estados, que é a igreja. E é por isso que Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele vislumbra uma sociedade que ultrapasse as nações, que seja uma sociedade em que todos os povos, ou muitos povos, se unam em Cristo. Esse mesmo Cristo que é a base de cada sociedade será também a base, deverá ser também a base de uma sociedade que ultrapasse todas as sociedades, que esteja acima de todas as sociedades. Né? Porque Boucher diz, né? Cristo é a base, porque Cristo é a presença mística que preside o desenvolvimento da vida interior, a partir da qual constrói a ordem familiar e a política, com base nas projeções de uma intimidade edificada no amor a Cristo, ou seja, né, tanto na vida interior, quanto na vida familiar e na vida política, mas também a culminação, porque todos os povos devem aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, Santo Agostinho ele vê, ele aspira uma sociedade na qual a igreja guia as nações e as nações ordenam-se e ordenam os seus membros à salvação. Enfim, não é exagero dizer que Santo Agostinho vislumbrou a cristandade medieval. E naquela época de caos, Santo Agostinho ele lembrou a igreja católica que, por mais que o mundo antigo desmoronasse, por mais que o Império Romano chegasse ao fim, a missão da igreja ela ultrapassava o Império Romano, porque ela era chamada
a levar Cristo a todos, a todas as nações. Que viessem os bárbaros, que viesse essa gente estranha, também eles devem ser salvos. Santo Agostinho, não com essas palavras, é claro, mas ele, na sua Cidade de Deus, mostrando que o nosso reino não é desse mundo, ele apontou para isso. Ele mostrou isso. Pois bem. O Império Romano, ele ruía a olhos vistos. E não apenas lá nas fronteiras germânicas do norte, lá na Gália, não. Os bárbaros, eles já estavam dentro. E um dessas tribos bárbaros, uma das mais violentas, tanto é que o nome deles se tornou mais tarde adjetivo, né? Uma dessas tribos, os vândalos, que no século XVIII se tornou sinônimo de gente de pessoas que destroem, né? Que pessoas que destroem, não é isso? Isso foi utilizado pelos críticos da Revolução Francesa para se referir pelos ingleses, para se referir aos revolucionários franceses. Tem utilizar essa expressão, um vândalo, que acabou, porque eles destruíam, né, que acabou colando, fazendo referência aos vândalos da antiguidade, que eram características, que de todos os bárbaros eram dos mais violentos. E os vândalos, um povo bárbaro então aterrorizante, ele chefiado pelo rei Genserico, do qual nós voltaremos a falar, eles vindo lá do norte da Europa, eles atravessaram a Gália, a atual França, permaneceram durante um tempo na Espanha e atravessaram o Estreito de Gibraltar e desembarcaram, né, o Estreito de Gibraltar é esse estreito do Mediterrâneo que separa a Europa da África, e desembarcaram na cidade de Ceuta, em 429. Estabeleceram um domínio ali entre o atual Marrocos e o norte da Argélia. E onde eles chegavam, eles causavam destruição. Né? As tropas romanas debandavam, o povo aterrorizado fugia e relatava-se de tudo, as atrocidades cometidas pelos vândalos, enfim, crianças partidas ao meio, as virgens violadas, mãos decepadas, só destruição, cidades saqueadas, incêndios, destruição em toda parte. Dia após dia, sob o avanço vândalo, a África Romana, essa província da África Romana, que era a África Romana, desaparecia. Poucas cidades romanas resistiram e uma delas foi a cidade de Hipona, onde Santo Agostinho era bispo. Por causa das muralhas muito sólidas e fortes de Hipona, o governador da antiga África Romana, do que sobrou dela, o conde Bonifácio, se refugiou em Hipona e os vândalos chegaram e começou o cerco da cidade, né? Dessa última fortaleza da civilização romana na África. E não havia esperança nenhuma, não é? A cidade estava abarrotada de refugiados, não havia como pedir reforço para a Itália, porque a Itália também estava sendo invadida, Constantinopla estava muito longe, né? Todos estavam aterrorizados. A última fonte de esperança ali naquela cidade era o velho bispo Agostinho. Que mesmo naqueles dias de angústia, em que tudo desmoronava em torno dele, em que a civilização, em que o mundo parecia desmoronar em torno dele, ele se mantinha firme, de pé no seu posto, cumprindo as suas funções espirituais, as suas funções materiais, pregando, escrevendo, consolando os aflitos, cuidando dos que necessitavam, dando alimento espiritual, não que é a verdadeira esperança cristã. E mesmo de pé,
como estava, Santo Agostinho ele sabia que assistia uma derrocada. E claro que ele sofria, ele era filho daquela África romana, ele era herdeiro dos mártires de Cartago, não é? Que nos séculos 2, 3, início do 4, combateram tão valorosamente nos tempos das grandes perseguições, e ele era um cidadão romano. Era um cidadão romano. Aquilo tudo doía no coração dele. Mas ele tinha esperança. Né? Ele tinha esperança porque ele sabia que o reino dele não era desse mundo. E ele, o tempo inteiro, ele exortava, ele dava esperança para o seu povo. As palavras que ele pronunciava ao seu povo eram de esperança. Então, mesmo naqueles dias, enquanto os vândalos cercavam a cidade, enquanto as últimas tropas romanas da África lutavam para defender Hipona, ele fazia o que sempre fizera. Mostrava para o seu povo a olhar para o céu. Para olhar além deste mundo, além do que é imediato. A olhar além dessa terra onde as civilizações, as sociedades, os estados morrem. A olhar para a verdadeira pátria. Que nenhum bárbaro podia saquear, podia roubar, podia destruir. Uma citação dele, da época, naqueles dias, ele disse assim: o mundo envelhece, o mundo morre. O mundo vai desaparecer, mas tu, cristãos, nada receis, porque a tua juventude se renovará, como a da águia. Aqui a águia era uma lenda, né, de que a águia se rejuvenescia. E a juventude do cristão sempre se rejuvenesce, não é? Por isso que a igreja escolheu colocar, não é, logo no começo da missa, né, o introíba da altaridei, adeum que latifica juventude meia, na missa tradicional, na missa tridentina. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que é a alegria da minha juventude, essa juventude que se renova, para além das vicissitudes e dificuldades desse mundo. E ele sabia que para Roma não havia futuro fora da fé em Cristo. E naquele momento assim trágico, em que tudo parecia perdido, ele colocava a sua esperança na graça de Deus. Né? Na graça de Deus, para que permanecesse de pé o que houvesse de bom na sociedade romana. O que existisse de mal, que acabasse, que os bárbaros destruíssem. Sempre com os olhos fitos no céu. Né? E no terceiro mês do cerco, ele caiu doente. E ele percebeu que a hora dele estava próxima e passou seus últimos dias rezando e meditando. À medida que os dias se passavam, a multidão fiel, né, se acotovelava na porta, debaixo da janela, do lado de fora da residência episcopal. Né? E ele, à medida que a morte se aproximava, ele implorava a Deus, né, perdão pelas suas faltas. Se acusava de não ter feito o suficiente por Deus, de não ter dado testemunho suficiente dele, e pedia inclusive que se pendurasse no seu quarto, né, na sua cela, porque ele vivia como monge, cópias dos salmos penitenciais, e ele entoava os salmos penitenciais, né, principalmente o Miserere. E, por fim, né, depois de alguns meses de agonia, Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 430, aos 75 anos. Depois de 34 anos como bispo e depois de 44 anos depois da sua conversão
naquele jardim de Milão. E meses depois da sua morte, Hipona caiu, e depois dela as últimas resistências romanas na África também caíram, e a África romana desapareceu e se tornou um reino vândalo. Os livros de Santo Agostinho foram todos preservados. Foram levados para a Itália, e logo em seguida. E na segunda metade do século V, o corpo de Santo Agostinho foi transladado de Hipona para a cidade de Cagliari, na Sardenha, atual Itália. E de Cagliari ele foi levado no ano de 720 para a cidade de Pávia, na Itália, né, onde ele jaz hoje neste lindíssimo túmulo, né, na Basílica de San Pietro in Celdoro. Aí estão os restos mortais de Santo Agostinho, de 720 até hoje. Bom, vamos então concluir falando um pouquinho do legado deste homem espetacular, que eu aponto como um dos dois maiores gênios da humanidade, ao lado de Santo Tomás de Aquino, e um dos maiores santos e um dos personagens mais importantes da história católica, não é? Bom, Santo Agostinho, ele significou muito mais do que nós podemos imaginar, não é? Fazer uma citação aqui de Rubem Calderón Bouchet, nesse livro que eu indiquei, que eu utilizei bastante para elaborar a aula de hoje. Ele diz o seguinte: sua atuação como escritor e posteriormente como bispo da cidade de Hipona pertence à história doutrinal da Igreja Católica e à vida intelectual de todo o Ocidente cristão. Neste duplo sentido, deve-se reconhecer sua influência como doutor da Igreja e como pai da nossa civilização. E mais adiante ele diz que Santo Agostinho nós podemos chamar com toda justiça de o pai do Ocidente cristão. E a Igreja reconheceu a autoridade doutrinária enquanto doutor dele desde o princípio. Em 534, 100 anos depois da sua morte, o Papa João II, ele declarou com as seguintes palavras. Atenção. Abre aspas para o Papa João II. As doutrinas que a Igreja Romana segue e mantém são as de Santo Agostinho. Ponto. Fecha aspas. Portanto, a doutrina de Santo Agostinho é a doutrina católica. Ele é um dos 4 grandes doutores latinos da Igreja, assim proclamado pelo Papa Bonifácio VIII, se não me engano, em 1298, ao lado de São Gregório Magno, de São Jerônimo e do responsável pela sua conversão, Santo Ambrósio. No dia, que nós estamos gravando essa aula, é o dia da Cátedra de São Pedro. Lá na Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, na Basílica de São Pedro, existe na ábside a Cátedra de São Pedro. E ela é sustentada por 4 doutores, 2 do Oriente e 2 do Ocidente. Os 2 do Oriente são Santo Atanásio e São João Crisóstomo. E os 2 do Ocidente são Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Mas vamos falar um pouco do seu legado e o porquê de nós começarmos a história da Igreja medieval falando tanto de Santo Agostinho em 5 aulas. Bom, como nós vimos, Santo Agostinho reordenou, à luz da fé cristã, o exercício do intelecto humano, mostrando que o intelecto humano ele deve ser amparado pela fé, de que a razão humana deve ser amparada pela fé,
orientou a razão humana para Deus, né, que é o princípio primeiro de todas as coisas, de modo que, a partir de Santo Agostinho, durante a Idade Média, durante a Igreja medieval, todas as ciências, todos os estudos estarão imbuídos desse espírito que Agostinho inoculou neles. Mesmo o estudo das ciências naturais terá como objetivo descobrir as pegadas divinas deixadas pelo Criador. Não é? É o itinerário da mente para Deus, como ele falava, né? Olhe para a criação e lá verás a Deus. E depois venha para si mesmo e contemple Deus dentro de você e transcenda a si mesmo e busque. Né? Descubra, olhe para si mesmo e veja ali os traços de Deus, né? Com a sua perfeição trinitária no nosso ser, no nosso intelecto, no nosso amor, para depois, né, transcender a nós mesmos, a nós próprios, encontrarmos a Santíssima Trindade, a arquê, o primeiro princípio de tudo. Então toda a ciência, todo o intelecto, todo o conhecimento, toda a razão orientado, tendo como base e ponto de princípio Deus e tendo como objetivo Deus. Assim Santo Agostinho regenerou o intelecto, a razão humana. E ele também reordenou a vontade humana, não é? Enfatizando a liberdade e as potencialidades humanas, mas mostrando que, do mesmo modo como o intelecto precisa da fé, a vontade precisa da graça. Para quê? Para que o homem, através da sua vontade, busque aquilo que é o seu verdadeiro fim. E, por fim, ele mostrou que também os estados, também as nações, também os povos, do mesmo modo que os indivíduos, eles devem se ordenar a Deus, tendo a lei de Deus por base e auxiliando a sua igreja, auxiliando a Igreja Católica na sua missão, que é levar todos os homens para o céu. De modo que toda a sociedade instaurada em Deus remeta tudo a Deus, instaurando tudo em Cristo. Só assim reina a justiça, se Cristo for o Rei, for o centro de todas as coisas. E isso porque é próprio do homem, né, ser o homo viator, o homem que caminha para o céu. Essa é a finalidade de cada ser humano. Essa é a finalidade da igreja, e por ser a finalidade de cada ser humano, deve ser a finalidade de tudo o que diz respeito ao ser humano. Tudo. A política, o trabalho, a pátria, a paz e a guerra. Tudo deve ter por fim a salvação humana. E do mesmo modo como Deus estabeleceu uma ordem no universo, também as sociedades humanas devem ordenar-se a essa ordem. Com cada um exercendo a sua função, o seu papel na sociedade pelo bem comum, pelo bem de todos. Aí está a origem dos estamentos da sociedade feudal. A autoridade não é que vem de Deus. Aquele que detém a autoridade, o rei, o príncipe, ele deve governar não para si, mas para o seu povo. Toda a hierarquia, todo o poder, não é, deve ser vista como servidora. Né? Toda a hierarquia deve tender à salvação das almas, ajudar os fiéis, ajudar os súditos a alcançarem o seu fim, a se elevarem gradualmente até a perfeição natural e a perfeição sobrenatural. Essa é a razão de ser de todas as autoridades, dos papas e dos reis. O sacerdote, né? O sacerdote, ele tem o dever de comunicar ao homem as verdades divinas, as verdades salvadoras. Enquanto o rei, o príncipe, o governante, ele deve prestar sua colaboração.
judicial à igreja. Aí está a civilização da Idade Média. Santo Agostinho foi de fato o pai da civilização medieval, né? Daquela civilização que a igreja construiria depois do colapso do mundo antigo. Ele apontou para a Igreja Católica quais seriam, não é, os caminhos que ela deveria seguir pelos séculos seguintes, durante os terríveis tempos bárbaros, no qual ela se lançaria para salvar, para converter os novos povos, durante o tempo de Carlos Magno e depois, em que, durante uma nova crise da civilização, não é, ela continuaria a lutar nessa missão e, por fim, na última grande etapa da civilização medieval, que é a cristandade, em que tudo isso, em que a sociedade humana mais se aproximará desse ideal que Santo Agostinho apontou. E eu gostaria de concluir com duas leituras, uma com a qual Daniel Hopes conclui a sua exposição de Santo Agostinho, a respeito de Santo Agostinho, na qual ele diz assim: historicamente, a influência de Santo Agostinho sobre as gerações que vão seguir-se possui um poder verdadeiramente iluminador. Saltemos 8 ou 9 séculos depois dele. Consideremos a sociedade ocidental no momento em que torna a encontrar o seu equilíbrio após terríveis derrocadas e atrozes barbaridades. Ou seja, saltemos séculos depois de Santo Agostinho, depois dos tempos bárbaros. Olhemos a civilização de São Bernardo, de São Luís e de Santo Tomás. A civilização das catedrais e das cruzadas. É de uma evidência ofuscante que essa Idade Média está dentro da escola de Santo Agostinho. Todos os mestres espirituais do mundo ocidental são discípulos de Agostinho e reconhecem a sua dívida para com ele. Escoto Erígena, Santo Anselmo, São Bernardo, os Vitorinos, Mestre Eckhart e Santo Tomás, seu único par. Na literatura, na gramática e, por certo, na vida espiritual, a inteligência medieval depende estritamente dos livros de Agostinho. E todas as grandes ideias políticas sobre a unidade da Europa, na cristandade, claro, sobre os direitos e deveres dos governantes, sobre a guerra e a sua legitimidade, sobre as relações entre a Igreja e Estado, todas as concepções sociais sobre a escravidão, o dinheiro, o trabalho e muitos outros assuntos são diretamente tributárias das ideias da cidade de Deus. Tudo. Agostinho chamou a si todo o passado do mundo antigo. Esse passado que rondava o abismo. Dele extraiu tudo que merecia sobreviver, ou seja, tudo que havia de bom na civilização antiga, ele extraiu. E, apoiando a humanidade no madeiro da cruz, voltou em direção ao futuro aquela face inquieta que contemplava o passado moribundo. Ou seja, olhando com a cruz, Santo Agostinho fez com que as pessoas do seu tempo olhassem para o futuro à luz de Cristo. É graças a ele que a alma dos bárbaros se irá distendendo até ser conduzida para a civilização pela mão da Igreja. É graças a ele que será assegurada a indispensável continuidade. E para nós, que observamos, esses longínquos acontecimentos ao recuo da história, 16, 15 séculos depois, é a obra de Santo Agostinho que nos permite compreender plenamente que a derrocada do mundo antigo não era apenas um fim, mas o anúncio de um nascimento, a gênese de uma nova forma de civilização. E uma última citação de Rubem Calderón Boucher, no qual também, como Daniel Hopes, avançando nos séculos, levando o Santo Agostinho lá para a cristandade, para a era das grandes catedrais, ele mostra como que a catedral medieval é, de algum modo, fruto
desse pensamento da obra de Santo Agostinho que coloca o homem na direção de Deus. Os muros, as paredes da catedral, tão logo abandonavam o solo, se esvaziam de toda a matéria, estiram-se e aligeiram-se até se tornarem transparentes nos jogos de luzes dos vitrais. Em seguida, se ramificam nas ogivas dos tetos, essas estruturas abobadadas, e parecem perder-se no céu. O entrecruzamento das abóbadas abraça as imensas naves e as sustém em equilíbrio. Não é isso tudo uma visão da existência cristã? O cristão não pode viver sobre a terra se não tiver seu ponto de apoio em algo além do mundo visível. Só dessa maneira é que se faz homem. Das profundezas em que se acha exilado, aqui embaixo, sua nobreza, sua força, sua alegria estão no pressentimento de Deus. A catedral é a encarnação viva do cristianismo. Sua missão é apoderar-se das almas dos fiéis, fazê-las subir até as regiões habitadas pelos anjos e pelos santos e lançá-las para além das suas flechas em direção a Deus. A arte medieval não é um mero estético, não é um mero jogo estético para os requintados. É uma ascensão da alma rumo à beleza vivente e infinita, tal como Santo Agostinho um dia apontara. Como eu expliquei no início do vídeo, essa é apenas uma das aulas que nós temos na nossa escola de História da Igreja sobre Santo Agostinho. Na primeira aula, nós conhecemos a sua vida e nas outras 4 nós nos dedicamos a conhecer a sua obra. Na segunda, nós compreendemos como Santo Agostinho reconstruiu o pensamento ocidental, ali na transição da Antiguidade para a Idade Média. Na terceira aula, nós compreendemos como ele colocou Deus no centro da vida humana. Na aula 4, nós conhecemos as lutas de Santo Agostinho contra as heresias, sobretudo o pelagianismo, o donatismo e o maniqueísmo, e na aula 5 que você assistiu sobre o futuro da igreja e sobre a cidade de Deus. Essas são aulas do curso principal da Escola de História da Igreja, que é o curso de História Universal da Igreja. E eu convido você a conhecer a vida e a obra de Santo Agostinho comigo na Escola de História da Igreja, tendo acesso a essas aulas. Então, acesse o link na descrição e torne-se nosso aluno. Espero você. E na semana que vem, repito, dessa vez sem falta, nós iremos retomar o nosso curso de História Universal da Igreja, conhecendo a cristandade medieval. Até lá!